Gostaria neste momento de passar algumas sugestões, alguns conceitos que certamente poderão ajudá-lo no seu trabalho de proclamar a palavra de Deus, a mais nobre tarefa certamente que Deus entregou ao ser humano. E eu creio que, em primeiro lugar, é muito importante para o pregador do Evangelho o seu contato constante com a palavra de Deus. Creio que a preparação para se pregar a palavra de Deus para o pregador, ela acontece no dia a dia. Todos os dias ele aprende uma coisa nova. Todos os dias ele encontra na palavra de Deus algo novo, algo que vai somando as suas experiências, que vai aumentando a sua percepção das verdades de Deus para nós. Então é importante que no dia a dia ele esteja atento a ouvir a voz de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Tem sido a minha experiência, muitas vezes, ao ler a palavra de Deus, eu a leio toda, de vez em quando chega um versículo, parece que eu o vejo como que pulando para mim, gritando para mim, olha para mim aqui, eu estou aqui, me usa, chegou minha vez. Eu acho que isso é importante. Às vezes, até uma necessidade que eu estou passando no momento, aquele versículo serve para trazer um conforto, uma direção, uma orientação para a minha vida. Então, eu creio que uma das maneiras de Deus falar conosco é através do contato constante da palavra de Deus. O pregador jamais pode se distanciar da palavra de Deus. Deve tomar a palavra no seu todo, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e a Bíblia deve ser levada em consideração totalmente. Então, ele prega todo o conselho de Deus, como disse Paulo aos anciãos de Éfeso em Atos capítulo 20, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Agora, outra coisa muito importante para o pregador é a fidelidade à palavra de Deus. O homem sobe no púlpito, o pregador sobe no púlpito para anunciar a palavra. Ele não pode transformar o seu tempo no púlpito em piadas, em conversas paralelas. Não, é a palavra de Deus. Como Jesus foi muito claro na parábola do semeador, em Marcos capítulo 4, versículo 14, Jesus disse, o que semeia, semeia a palavra. Ali o contexto é a palavra de Deus. E vale lembrar também o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta a Timóteo. E de acordo com a erudição do Novo Testamento, quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, faltava mais ou menos uma semana para ele ser decapitado sob as ordens de Nero. E mesmo assim, diante da perspectiva da morte, a preocupação do grande apóstolo é com a palavra. Ouça o que ele disse a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra. Veja que Paulo não disse a Timóteo, Timóteo, pregue sonhos, pregue visões, pregue revelações, pregue experiências. Embora eu acredito que haja espaço para experiência na vida espiritual, mas a ênfase de Paulo não é aí. A ênfase dele é na palavra. Pregue a palavra, Timóteo, porque é a palavra que liberta, é a palavra que satisfaz, é a palavra que alimenta, é a palavra que vai trazer cura para a alma. Então é importante isso. Nós vivemos numa época extremamente difícil e delicada para as coisas de Deus, para a vida espiritual. Lamentavelmente, novas correntes doutrinárias têm surgido que tendem muito mais a exaltar o homem, que tendem muito mais a reforçar as tendências negativas do ser humano do que corrigi-las e colocá-lo numa perspectiva correta diante de Deus. Então, o pregador tem que ser fiel à palavra de Deus. Isso é muito importante. Agora, eu acho que uma outra coisa importante para o pregador é que ele deve estar sempre em contato com o povo, com o público a quem ele ministra. Isso é importante. Nunca fugir das pessoas. Hoje você vai encontrar, por exemplo, pregadores, e tem sido assim nos últimos anos, que amam a multidão, mas odeiam o indivíduo. Gostam de falar para milhares. Termina de falar, ele some, desaparece, não tem contato com ninguém. E o pregador precisa estar em contato com o povo, sentir a dor do povo, sentir onde estão os seus problemas, as suas adversidades, sentir a ansiedade de alguém, sentimento de culpa, as tentações, os conflitos, problemas de relacionamentos, porque certamente isso vai ajudá-lo depois a decidir os temas a pregar e vai ministrar para necessidades específicas do seu público. Isso é muito importante. Agora,
também o pregador eficaz, o pregador que quer fazer um bom trabalho para Deus, ele não pode deixar de lado a hermenêutica, que é a ciência de interpretação de texto. No caso aqui, a ciência da interpretação do texto bíblico, para que ele possa extrair do texto o melhor sentido possível e a melhor aplicação possível para os seus ouvintes. Porque tem havido muitos abusos. O fato de deixar de lado a hermenêutica, os critérios normais para se interpretar um texto bíblico, tem causado transtornos até. Eu poderia citar muitos exemplos, como você também já deve conhecer exemplos assim. Eu me lembro de alguém que foi pregar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, e o texto diz que Jesus tocou o esquife, o caixão do morto. Então ele vira-se para o público e diz: irmãos, eu não sei o que é esquife, mas eu acho que era uma gaitinha, uma gaita que Jesus tocava, e quando ele tocava, o morto se levantava. E o povo se alegra com aquela explicação, pensando que está ouvindo algo profundo das Escrituras, o que é lamentável. Lembro-me de um outro, por exemplo, que estava pregando sobre o rico e Lázaro, e quando o rico diz lá no Hades: pai Abraão, tenho ainda 5 irmãos, manda Lázaro avisá-los. E o pregador diz para o público: hoje à noite eu vou lhes dizer quem são os 5 irmãos do rico lá no Hades. Os 5 irmãos são os 5 continentes do mundo, e ele diz receber isso por revelação de Deus. É muito perigoso quando alguém chega no púlpito dizendo isso: eu estou ensinando isso por revelação. Porque na verdade o que nós precisamos é de iluminação para entender aquilo que Deus já revelou na sua palavra. Então, muito importante o pregador ter essa postura. Outro aspecto importante da vida do pregador, e se ele quiser fazer um bom trabalho para Deus, é ele ser humilde o suficiente para ouvir de outros pregadores e aprender com as experiências positivas de outros. É muito importante, ao longo da história da igreja, você prestar atenção nos homens de Deus que foram grandemente usados. Por exemplo, Lutero, Calvino, são homens que servem de tremenda inspiração para nós. Jonathan Edwards, George Whitefield, Moody, vários outros têm servido de exemplo para nós. Leia sobre eles, leia suas biografias, como é que foi sua vida de oração, a preparação de sermão, como é que eles se prepararam para pregar, o resultado das suas pregações, a forma de como viveram. Tudo isso vai enriquecer a vida do pregador. Então é importante isso. E mesmo depois que você já estudou o texto, onde você já fez análise histórica, análise gramatical, onde você já traduziu o texto e você aplicou os princípios da hermenêutica, é importante depois verificar o que outros no passado, os mestres do passado, disseram sobre aquela passagem antes de você tirar uma conclusão final. Vê se concorda com aqueles a quem Deus também iluminou no passado e de maneira maravilhosa. Agora, creio que talvez um dos pontos mais importantes na vida do pregador é a sua preparação espiritual. Ele está mexendo com verdades eternas. Ele está tratando do destino eterno das pessoas. E isso é uma imensa responsabilidade. Por isso, a vida do pregador deve ser marcada pela oração. Antes de falar de Deus aos homens, é preciso que ele fale dos homens a Deus. Então, orar. Orar bastante. Como disse Leonard Ravenhill, já falecido, um homem, foi uma grande autoridade no assunto sobre avivamentos. Ele chegou a dizer que o pregador que não ora 2 horas por dia terá o ministério da carne. Então é importante a vida de oração do pregador. Jamais subir no púlpito sem ter orado. Jamais subir no púlpito sem sentir a unção e o poder do Espírito Santo. Isso é muito importante. Por mais que ele se prepare, por mais informações que haja no seu esboço, na sua pregação, por melhor preparado que ele esteja, se não houver a unção do Espírito, o poder do Espírito Santo e a autoridade do Espírito Santo na sua pregação, as vidas não serão transformadas, as vidas não serão tocadas. Então é importante isso, a preparação espiritual do pregador. E essa pregação, ela trará resultados fecundos, resultados imensos, positivos para o Evangelho. Ela vai resultar, por exemplo, na conversão de almas, vai resultar na edificação da igreja, no crescimento espiritual daqueles a quem o pregador ministra, vai resultar até no impacto na sociedade, porque no momento que vidas começam a ser transformadas, essas vidas afetarão outras e a sociedade poderá ser transformada. Alguém até já disse: quando há pecado na terra, o púlpito é o culpado.
Então nós precisamos levar a sério a tarefa da pregação do Evangelho. Que Deus te ajude a desenvolver um trabalho que glorifique o Senhor e que venha estender o seu reino na terra. E que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.